Guia definitivo de yoga para iniciantes sedentários, especificamente. Espero que esse vídeo seja de extremo valor para você. Veja só, quando eu comecei no yoga, eu entrei no yoga para ser uma atividade física. Então, assim, eu saí da academia, na época eu fui fazer pilates, eu estava cansado de academia, enjoei, sempre a mesma coisa, repetitivo, entediante, etc. E aí, na época, acho que eu fui junto com a minha irmã. Não sei se eu fui primeiro ou se ela foi primeiro, se a gente foi junto, mas enfim, a gente acabou fazendo junto umas aulas de pilates. Gostei bastante. Para mim lembrava bastante a musculação, mas era de um jeito mais interessante. E depois de 6 meses, por um completo acaso, eu conheci o yoga e eu achei incrível aqueles malabarismos corporais e etc. E, e aí eu peguei e comecei a fazer o yoga. Larguei o pilates e fui pro yoga. E fiquei por muitos anos usando o yoga como o meu exercício, como a minha atividade física. Isso teve coisas boas e teve coisas ruins. E depois, quando eu fiz a transição para focar no yoga, que era mais mental, que era 80% mental, que era mais cuidado emocional, cuidar da saúde, etc., sem ficar tão apegado à ideia da ginástica, do exercício em si, quando eu fiz essa transição, eu olhei para trás e percebi, caraca, quantas pessoas eu não afastei de mim porque ficava postando fotos, tipo, levando assim nos braços, na ponta dos dedos, fazendo loucuras, e, e elas olharam para isso e pensaram, meu Deus, isso não é para mim, eu nunca vou conseguir fazer esse negócio. Então aqui é quase que para pagar uma dívida kármica, vamos dizer assim. Venho aqui fazer esse guia definitivo para quem é sedentário, tá? Então quero te dar o máximo de informação possível, inclusive uma sugestão de rotina básica para você começar a praticar hoje mesmo, mesmo sendo completamente sedentário. Então, primeiro vamos começar a responder algumas dúvidas comuns para quem vai começar. Primeiro ponto, por onde começar sem se machucar? Quanto a isso, eu tenho uma excelente notícia para você que é sedentário e está pensando em começar a praticar yoga. As chances de você se machucar são praticamente nenhuma. Atenção, muita atenção neste praticamente, tá bom? Por que eu digo que praticamente não existe nenhuma chance de você se machucar? Mas existe muita chance de você descobrir que estava machucado e não sabia, tá bom? Então, acontece bastante. A pessoa tinha lá um problema na coluna, estava fazendo nada, de repente começa a praticar, começa a se movimentar, e ela descobre, ela começa a perceber, ela faz movimentos que incomodam e ela vai investigar e ela tem um problema na coluna. No yoga não causou o problema, mas fez ela descobrir. Mas vamos lá, por que é praticamente nenhuma chance de você se machucar com yoga? Quando você vai fazer uma prática de yoga, você faz os movimentos que você faz com o seu corpo, eles são todos feitos a frio. Por um instante achei que a imagem estava ruim, mas não. Então, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, vamos supor, tô aqui e vou fazer esse movimento. Eu não fiz um aquecimento prévio, tá? Então, se eu faço esse movimento e, sei lá, sentir uma dor na minha lombar, eu vou sentir a dor na lombar imediatamente. O corpo está frio. Então eu fiz e deu uma dor assim, sei lá, eu tenho uma hérnia na lombar, tá? Tô supondo, dando um exemplo. Eu fiz isso aqui, nossa, doeu. Caraca, não, peraí, acho que eu não posso fazer esse movimento, não. Porque deu um desconforto grande ali, tô sentindo uma dor, essa dor tá irradiando pela perna, acho que tem alguma coisa errada. Beleza. Então, este movimento aqui você não deve fazer. Ou pelo menos não nessa mesma intensidade. Você deve fazer ele até o limite onde você não sente a dor, tá? Claro, você não pode confundir dor com esforço. Até eu que tenho muito tempo de prática, eu faço isso daqui, ó, eu sinto esticar aqui na lateral esquerda aqui, ó, lombar, lá do quadril em direção ao lombar, eu sinto esticar. Quando eu volto, passou, não estou sentindo mais. Eu estava alongando, parei, não sinto mais. Se eu fizesse isso daqui, tá doendo, e aí eu volto e essa dor parece que está aqui ainda, opa, então não foi apenas um esforço, é realmente algo que está dolorido.
Então, quando você vai praticar com o seu corpo a frio, sempre, a prática de yoga ela é assim, o que vai acontecer? Ah, André, mas eu pratiquei yoga na sauna, e aí, né, pô, na sauna esquentou, e aí depois eu descobri que eu me lasquei inteiro. Pois é, yoga na sauna não é yoga, né? Isso aí é vitrine. Mas vamos voltar aqui. Então você vai lá, você se machuca, você vai fazer sempre a frio. Então você vai perceber que tem algo errado, tem algo que você não pode fazer, tem algo que te incomoda, tá bom? Então mesmo que você seja completamente sedentário, você deve sempre observar isso. No Swastika Yoga chamam isso de regra de segurança. Você sempre deve se esforçar, mas sem se exceder, sem agredir o seu corpo, beleza? Mas eu disse que é praticamente impossível de você se lesionar. Mesmo existindo essa característica da prática de yoga, gente, praticar yoga, você vai movimentar o corpo, você vai fazer coisas que você não está acostumado a fazer, tem movimento. Não é atividade física, mas também é exercício, também movimenta o corpo. Então, é óbvio, principalmente para você que está sedentário, é óbvio que é sempre recomendável que você tenha, sim, uma liberação do médico que te acompanhe para que você comece as práticas. Isso vale até para pelada de final de semana, e para os homens que jogam futebol. Cara, tu deveria, sim, fazer um check-up e ver se tu está liberado para isso, porque esses atletas de final de semana correm um seríssimo risco de saúde. Porque é aquela coisa, né? O cara não faz nada, não se cuida em nada, de repente chega no final de semana e acha que virou jogador profissional de futebol. E aí se esforça absurdamente, esquenta corpo, machuca, tranco no joelho, no tornozelo. Os caras são tudo quebrado. Não é porque tá velho, é porque tá destreinado. E é a vida, tá? Então, é movimento, é atividade, é exercício. Então, é interessante que você tenha, sim, uma avaliação, uma liberação de um médico para você começar. Ah, não, André, eu sou um sedentário de não ter vergonha na cara, não tenho nenhum problema de saúde, tá tudo ótimo, tá tudo certo, ainda sou jovem, mas estou sedentário. A chance de você ter algum problema praticando yoga é bem pequena, tá bom? Não vou falar que é zero, porque, né, nada é zero. Mas a chance é bem pequena por causa dessa característica que eu mencionei aqui. Observando essa regrinha, esforce-se sem forçar, dê o seu melhor sem agredir o seu corpo. Se você observar essa regra, você provavelmente vai conseguir praticar mantendo a sua saúde e não se machucando. Beleza? E claro, comece devagar, né? Elementar. Isso aí vale para tudo. Segundo ponto, vou começar agora yoga. De repente você vai fazer uma aula ou duas, você vai ficar super empolgado. E aí você tem que tomar muito cuidado para não fazer um grande erro, que é gastar dinheiro à toa. Então, o que você deve comprar e o que você não deve comprar? Opinião agora do André, totalmente pessoal. O que eu acho que vale muito a pena você comprar? Porque mesmo que a sua prática de yoga não vá adiante, isso vai ser útil para você. Este tapetinho que está aqui, o famoso tapetinho de yoga, tá? Alguns chamam de esteira, enfim, tanto faz. Mas essa paradinha aqui para você praticar. Isso aqui eu acho que é um ótimo investimento. Você encontra isso daqui, eu comecei a dar aulas aqui onde eu estou morando agora, recentemente, tem 3 semanas, eu acho. E aí os alunos estão comprando, acabaram de comprar. Então assim, ó, no Mercado Livre, esses alunos compraram, acho que por R$70 um desses. Eu não vou te recomendar ou não, porque ainda não chegou depois que eles fizeram a compra, então não sei se é bom. Mas eles pagaram R$70, R$77, tá? Então, só para você ver que é possível você comprar isso de forma bastante acessível. E tem uns desse aqui que custa R$400. Você precisa comprar um de R$400? Eu acho que não. Eu nunca comprei. Acho um exagero. Bati no microfone. O que você precisa observar quando você for comprar um tapetinho para você praticar yoga? Existem muitas variáveis e no fundo não tem um certo e um errado. É um pouco uma questão de gosto e você que está começando agora, sem experiência, não tem por que você gastar caro, sendo que você nem sabe o que você vai gostar ou não, tá? Então o que você precisa entender? Geralmente tem duas características que ditam o tipo de tapetinho que você vai comprar, que são conforto e aderência. Basicamente é isso, tá? Conforto. Quanto maior for a espessura desse tapetinho, quanto mais macio ele for,
mais conforto ele vai te trazer. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, eu tô aqui sentado, tô tranquilo, tô confortável. Mas, tipo, o ossinho no meu tornozelo, sentado de pernas cruzadas, fica apoiado aqui. Como ele é macio, isso não incomoda. Se eu fizesse isso no chão, incomodaria. Quando você vai praticar, você vai fazer uma posição que você vai, sei lá, apoiar o seu joelho no solo. Pode ser desagradável. Pode ser não, vai ser desagradável se você fizer direto no chão. Quanto mais macio for o seu tapetinho, mais confortável vai ser esse tipo de apoio. Aqui, estou sentado sobre meus tornozelos, sobre meus calcanhares. O tornozelo fica pressionado no chão. Poxa, se não for macio, vai ser desconfortável, tá? Então, apoiar cotovelo, enfim, por aí vai. Então, eu acho, minha opinião, André, com, caraca, sei lá, 16 anos praticando yoga, eu sou a pessoa que gosta do conforto, tá? De um tapete de yoga. Então, em termos de conforto, o que eu acho que você deve pegar, no mínimo, 0,6 milímetros de espessura no seu tapetinho, tá bom? Não é uma coisa difícil de encontrar, 0,6. E além do 0,6, você precisa ver, e aí é um problema de você comprar na internet, porque você não vai conseguir pegar. Então você precisa ver a densidade, porque tem uns que tem 0,6 milímetros, mas é muito macio. E aí quando você apoia aqui o cotovelo, você vai sentir o chão ainda, porque ele cede completamente, ele não tem nenhuma firmeza. Então o ideal é que tenha 0,6 e seja firme. Não vai dar para ver esse detalhe na câmera, mas, cara, o meu é firme. Ele tem uma certa firmeza. Eu sempre comprei presencial, nunca comprei na internet isso daqui, tá? Se você for comprar presencial como eu, se você está numa cidade grande, eu acho que tem que ser cidade grande para ter, uma loja chamada Decathlon. Recomendo. Lá você sempre encontra opções boas com bons preços. Tem o caro e tem o barato. Gosto bastante dessa loja. Isso daqui eu comprei na Centauro. Achei a promoção lá e comprei. O preço que eles queriam inicialmente, para mim, era impagável. Era os R$400. Depois que acho que foi encalhado, o negócio ficou baratinho, eu fui lá e comprei. Tá? Então, em relação a conforto, é isso que você precisa entender. Qual que é o outro ponto? Aderência. Aderência diz respeito a isso daqui, ó. Vamos supor que eu vou fazer uma posição, tipo isso. Pá. Se o tapete for muito ruim de aderência, o que vai acontecer? Seu pé vai começar a escorregar. E aí você vai ter que ficar voltando e se ajustando de novo na posição, tá? Então, isso também é muito desconfortável para sua prática. Em geral, você vai ver as pessoas falando assim que um tapete de iniciante é confortável, que o tapete avançado ele é com grande aderência. Em geral, eu, mesmo sendo um praticante, vamos dizer assim, avançado, eu não me importo tanto com aderência, eu me importo mais com conforto. Por isso que eu falei que a coisa é muito de gosto, tá? Mas tome cuidado com tapetes de alta aderência, porque em geral eles vão ter 0,2, 0,3 milímetros, eles são muito rígidos e são desagradáveis para a prática. Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Eu nunca tive um desse, tenho vontade de comprar só para testar. Mas quando eu fui numa loja, abri ele no chão e pratiquei yoga no meio da loja, sim, eu já fiz isso, eu não achei confortável, me pareceu desagradável. Me pareceu que não ia ser uma coisa gostosa no dia a dia, prazerosa, tá? Então, é isso que você precisa considerar. Conforto e aderência. Sendo que, na opinião do André, conforto é mais importante. Se você quiser uma aderência melhor, você pode procurar isso, mas você vai ter que testar, não tem jeito, tá? O que eu recomendo de conforto mínimo é que você tenha aí 0,6 milímetros de espessura e seja firme. Aderência, não conheço outra forma de saber, você tem que testar. Então vai lá, uma posição boa para você testar a aderência é você fazer isso aqui, ó. Faz uma posição tipo de flexão, né, de prancha, e aí sobe o quadril e vê se suas mãos vão escorregar assim para frente, ó. Essa posição é bem característica de escorregar. O meu aqui eu forcei para escorregar, tá? Em geral ele não escorrega. Ele tem uma aderência ok. Um detalhe, mais uma questão pessoal. Quando o tapete ele tem uma aderência ruim, você, com o tempo de prática, você consegue compensar essa aderência com alguns macetes de posicionamento de mão, de ângulo, de ponto de pressão. Então, assim, a aderência dá para você dar uma ludibriada nela, sabe?
o conforto realmente não tem como. Então, esse é um investimento que eu acho que vale muito a pena você fazer, um tapete de yoga. Se você depois não continuar praticando yoga, você pode usar isso aqui para fazer qualquer treino em casa, um funcional, um exercício, brincar com teu filho, enfim. Isso aqui vai ser útil, cara, é interessante. Você enrola ele, encosta assim do lado da parede, vai nem te atrapalhar, nem te incomodar. Então, eu acho que super vale o investimento, tá? Não ter gera um desconforto muito grande e geralmente é uma barreira para as pessoas que acabam não se dedicando à prática porque não é agradável praticar numa toalha ou no chão gelado ou num tapete que é duro, é rígido, etc. Agora, coisas que eu acho que não vale a pena. O famoso bloquinho de yoga. Olha, às vezes isso aqui, se eu comprar um par disso, é bem comum que vai custar mais do que o tapete. E, cara, de verdade, eu tenho. Teve uma época que eu usei para testar, para ver como que seria. E, meu, não faz grandes diferenças para sua prática, tá? Para que serve o bloquinho? Ele serve tanto para facilitar a prática de algumas posições, como serve para aumentar a dificuldade. Basicamente é isso. Quer ver um exemplo? Um movimento aqui de abertura pélvica, ó. Se eu fosse fazer esse movimento aqui, ó, de abertura pélvica, pá, tô lá treinando isso. Vamos supor que eu tenho pouca flexibilidade e aqui eu fico muito desconfortável. Onde entraria o tal do bloquinho? Eu poderia usar ele como um degrau, para minha mão ficar aqui ó, mais alta, meu tronco ficar mais alto, e assim eu consigo controlar melhor o peso que eu estou deixando aqui nos meus quadris, e assim eu forço menos e fica mais confortável essa posição de abertura pélvica, por exemplo, tá? Por outro lado, vamos dizer que eu tenho uma super flexibilidade, não é meu caso, mas vamos dizer que eu já encosto o quadril no solo. Não, deixa eu mudar a posição. Vamos supor que eu estou fazendo aqui ó, um Paschimottanasana, nessa posição de flexionar o tronco para frente, e, poxa, desse jeito que eu estou fazendo aqui, tá muito fácil, tá muito confortável. Ah, então eu vou aumentar a intensidade. Eu vou pegar os meus calcanhares, apoiar aqui em cima e, caraca, fica mais intenso, fica mais difícil, tá? Um exemplo para você de usar o bloquinho para deixar mais fácil e para ficar mais difícil. Então, assim, tem várias aplicações, mas no fundo, não é essencial. E, sinceramente, eu acho que te dispersa, te distrai mais, porque você começa a ficar elucubrando o que você faz para usar o bloquinho, como que fica mais fácil, como que fica mais difícil. E isso desvia a sua atenção do que é realmente importante, que é a prática de yoga. As coisas que são relevantes para você fazer, você pode fazer totalmente independente de ter um bloquinho ou não, tá? Então, eu acho que é um gasto totalmente desnecessário. Incenso, japamala, enfim, tem um monte de coisa que as pessoas começam a inventar e botar. Tem aquela roda, nem tem aquela roda, eu não sei o nome daquilo, mas uma roda grande assim que o pessoal usa para apoiar. Geralmente tem as fotos no Instagram, não sei o que. Cara, tudo isso é acessório altamente indispensável. Eu não tenho nenhum deles. Se você gosta de comprar um incenso, óleo essencial, cara, nada disso faz parte essencial da prática de yoga. É conforto seu, é ambiência sua. Você só precisa mesmo disso aqui, ó, para ficar confortável. Se fosse investir em alguma coisa, investe no projeto Sattva, pô, que vai te dar toda a jornada, fazer um jabá, que vai te dar toda a jornada, vai te mostrar o que praticar. Mas tirando o jabá, que vai ter o link aqui na descrição desse vídeo, tirando o jabá, de verdade, é mais importante você saber o que fazer e como fazer. Essa é uma parte realmente que vale o seu investimento, do que ficar gastando dinheiro com coisinha, com acessório, com itens a mais que muitas vezes são ser caros, tá? Só uma vez eu vi uma cadeira de meditação, custava R$ 300. Caraca, cadeira de meditação. Gente, era uma cadeira no chão, sem perna, com encosto. Cara, encosta as costas na parede, meu. No fundo, você devia fazer meditação sem encosto. Mas se você precisa, senta no chão e encosta as costas na parede. Pronto, tá lá. Saca? Cadeira de meditação, 300 pila. Pô, sério, não inventa moda. É só isso que você precisa. E saber a prática que eu fazer. Quer investir um pouco mais? Investe em conhecimento, investe em saber que tipo de prática de yoga, que tipo de técnica, uma sequência evolutiva e por aí vai. Fora isso, o resto é acessório. Ah, André, então tá errado comprar todo o resto.
não é que está errado, mas é desnecessário. Essa é a minha opinião. Vamos lá, o que mais? O que mais que eu anotei aqui? A mentalidade correta para a sua primeira semana de yoga. Isso é um ponto importante. Na minha opinião, a sua mentalidade deve ser de que a sua primeira semana de yoga, ela é só um pequeno passo. O yoga não é uma corrida de 100 metros, o yoga é uma maratona. O yoga é um projeto de longo prazo. Por que eu te digo isso? E isso é um pouco chato eu te falar isso, né? Porque talvez possa te desencorajar. Mas eu não quero te desencorajar, eu quero que você comece com a cabeça no lugar certo, tá? De verdade, falo isso com muita sinceridade. Quando você pratica yoga, você se sente muito bem. De imediato, sério. Uma aula que você faça, 2. Esses dias, uma aluna que fez 2 semanas de aula comigo, ela fez 2 aulas em cada semana, 4 aulas. Ela fez 4 aulas. Virou pra mim e falou: tá muito cedo para eu perceber uma mudança no meu apetite, uma mudança na minha alimentação, porque eu e meu marido, a gente sempre divide uma pizza e só sobrava 2 pedaços, sobrou metade da pizza agora. Tá muito cedo para eu sentir isso? Eu falei, cara, de jeito nenhum. Porque muitas vezes a gente come por ansiedade. E pode ser que você esteja muito mais focada, muito mais atenta no seu dia a dia, no que você está fazendo, está percebendo melhor a sua saciedade, está comendo com mais frugalidade, está mais presente no que você está fazendo, está menos ansiosa, está menos estressada, e tudo isso faz com que você comece a frear um impulso de comer para saciar uma emoção que você desconhecia. Agora você conhece, agora você está mais calma, você está mais consciente do que está passando nas suas emoções e você não está descontando isso na comida. Ela achou isso fantástico. Coisa que você colhe em 2 semanas, é muito rápido. Já tive alunos que fez 2 aulas e falou, meu Deus, tive a melhor noite de sono da minha vida. Tinha anos que eu não dormia tão bem assim. Então, você vai colher esse tipo de resultado, é possível, tá? Que você colhe esse tipo de resultado, é bem provável até. Tem muitas pessoas que fazem e tem um efeito muito rápido. Mas, você fez uma prática, você tem uma ativação do seu sistema nervoso autônomo parasimpático, isso gera bem-estar, gera todos esses efeitos como esses exemplos que eu dei aqui para você. Porém, se você fizer isso durante 1 semana, 2 semanas, e na 3ª semana você parar, vai voltar tudo ao que era. Então, perceba que a prática de yoga, com esse propósito de você melhorar o seu emocional, ela tem que ser algo constante, ela tem que ser uma espécie de manutenção, tem que ser tipo igual tomar banho, sacou? Você chega no final do dia, você tá sujo, você trabalhou, você mexeu alguma coisa em casa, você brincou com seu filho, você levou ele no parquinho, você fez uma caminhada, você fez um esporte, você fez uma atividade. Não, né? Você é sedentário, pô. Mas enfim, você foi andando até o trabalho, você pegou trânsito, você suou de alguma forma. Você chega em casa no final do dia, você tá se sentindo sujo, se sentindo mal cheiroso, para não dizer fedido. E aí o que você vai fazer? Você toma banho. Aí você toma banho, você fica cheiroso de novo, né? Você fica limpinho de novo. E amanhã vai estar sujo de novo. E você vai ter que tomar banho de novo. E é assim, é o ciclo da vida. Com o yoga não é muito diferente. Você faz a sua prática de yoga, você ativa o seu sistema nervoso autônomo parasimpático, você gera uma sensação de bem-estar profundo, você gera uma desaceleração da sua mente, dos seus pensamentos, um bem-estar emocional, você dorme melhor. Cara, é incrível. Fazer a prática de yoga é uma sensação maravilhosa. Só que amanhã a vida continua. Amanhã você vai pegar trânsito de novo, amanhã você vai se estressar com o cliente, com o chefe, com a família, com a política, com a Copa, com um esporte qualquer que você assiste, que você não faz. E, enfim, as coisas vão acontecer e as coisas vão te estressar de novo. E assim como você ficou sujo e precisou tomar outro banho no dia seguinte, emocionalmente você também vai estar sujo no dia seguinte. E você precisa tomar banho. E esse tomar banho emocional é fazer sua prática de yoga. Então a sua mentalidade para a sua primeira semana de yoga, ela precisa ser uma mentalidade de que essa é só a primeira semana. Se fizer sentido para você,
você vai precisar continuar com isso pela vida. Então, se eu tivesse um conselho para te dar não comece fazendo uma prática enorme, não comece fazendo práticas todos os dias, constante, aquela loucura, não comece se cobrando tanto, tá? Comece de um jeito que você vai conseguir continuar, porque essa é só a primeira semana. Se você consegue facilmente fazer todo dia, manda ver. Se você consegue praticar todo dia 1 hora, cara, incrível, manda ver. Mas se você consegue fazer só 10 minutos, faça só 10 minutos. Se você consegue só 2 vezes a semana, faça só 2 vezes. Faça aquilo que é possível para você e faça com a mente de que é só a primeira semana, eu vou precisar continuar. Então faz algo que cabe na sua vida real, beleza? E não desiste, mantenha, fica firme e vai longe. Dito tudo isso, vamos lá. Eu quero... Caraca, o vídeo vai ficar gigante, desculpa, mas é isso. É um guia definitivo, né? Não dá para ser um guia de 10 minutos. Dito tudo isso, vou fazer com você agora uma rotina básica para iniciante no yoga, tá? Essa rotina vai ser meio que uma versão resumida da aula de nível básico lá do Projeto Sato, inclusive. Então, vai ser uma aula mais rapidinha, mais breve, mas você vai ver que as técnicas elas têm um propósito que é... O que é importante para o iniciante? Vamos lá, lembra, primeira semana é só a primeira semana, não é o fim da linha, não é a semana que você vai mudar de vida, é só o começo da jornada. Então, o iniciante, assim, sedentário, que está com o corpo todo travado, a primeira coisa que você tem que fazer é aliviar tensões, não é nem ganhar flexibilidade, é aliviar tensões. Então a gente vai fazer movimentos muito simples, muito básicos, na intenção de aliviar as tensões no seu corpo, principalmente na região dos quadris. Tá certo? Vamos lá. Bora praticar. Essa é a sua primeira prática de yoga, essa é a sua primeira semana, seja bem-vindo. Mesmo sedentário, você está aqui, você começou, parabéns por isso. A primeira coisa que você vai fazer é deitar no chão. O iniciante, eu não recomendo, não é mais sedentário, você não deve treinar técnicas respiratórias sentado, porque exige dos músculos das costas, tá bom? Então você vai se deitar, você vai apoiar as suas mãos sobre o seu abdômen e você vai treinar a sua primeira respiração, que é a respiração abdominal. Como que isso funciona? Quando você inspira, sempre pelo nariz, tá? Inspiração e expiração. Quando você inspira, projeta o seu abdômen lá para frente. Faz isso aqui, ó. Quando você for soltar o ar, deixa o seu abdômen vir para dentro. Ar para dentro, barriga para fora. Ar para fora, barriga para dentro. Vou inspirar. Empurro minha mão lá para cima. Vou soltar o ar. Empurro meu abdômen lá para baixo. Inspira. Empurra a mão. Solta o ar. Retrai o abdômen. Faz isso de olhos fechados, sem pressa. A ideia aqui é que você aprenda a usar o seu diafragma para respirar e só de você fazer isso, isso tem uma série de implicações no seu organismo, tá? Não vou ficar citando isso aqui, eu quero que a gente pratique hoje. Então vai lá, ó, inspira. Empurra o abdômen para fora. Solta o ar. Traz para dentro. Treina essa mecânica. Aprende esse movimento. Tenta perceber os músculos que você tem que ativar para empurrar a barriga lá para frente quando você inspira. Fique à vontade para você pausar esse vídeo e manter esse treino inicial de respiração por mais tempo, tá? Por 5 minutos, por 10 minutos, fique à vontade. Você poderia prolongar ele por muito mais tempo. Para efeito da nossa prática aqui gravada, eu vou já passar para o nosso treinamento de técnicas corporais. Isso daqui você vai fazer junto comigo. A gente vai fazer permanências curtas, em posições bem simples, mas que vão te gerar um baita de um bem-estar. Vamos lá, para começar, você vai ficar de pé, você vai colar um pé no outro, tá? Então, ó, calcanhares e dedão do pé. Cola os pés, traz as suas mãos aqui na frente do peito, ó,
e fecha os seus olhos. Detalhe importante, toda vez que fazemos isso, a tendência é tensionar os ombros. Relaxa os seus ombros. Joga os seus ombros para baixo e para trás. Alinha a sua coluna. Deixa os seus olhos fechados e tenta perceber o seu corpo. Tenta fazer um raio-x dos pés à cabeça. Perceba que a posição é extremamente simples e mesmo assim você não consegue ficar com o corpo totalmente imóvel. É uma posição extremamente simples e mesmo assim você percebe que tem tensão nos músculos, nas costas, nos ombros. Então tenta entrar no estado de plena estabilidade, firmeza e alívio das tensões. Enquanto está aqui, faz a respiração abdominal que você acabou de aprender, que você acabou de treinar. Agora, afasta os seus pés mais ou menos na largura dos seus ombros. Você vai fazer um movimento assim, ó, de balançar o tronco. Então, atenção na cabeça, ó. Olha lá para trás, por cima de um ombro e por cima do outro. Os joelhos são levemente flexionados e os braços são totalmente soltos a fim de gerar... Opa, acho que eu estou interferindo um pouquinho no microfone aí, mas vocês vão perdoar para a gente demonstrar a técnica. Relaxa bem as costas, relaxa bem os braços é como se eles fossem 2 pedaços de corda pendurados no seu tronco. Então eles balançam livremente. Você não precisa sacudir o braço tem que estar relaxado. O que você movimenta é o tronco, tá? Você movimenta o tronco, o braço vem no balanço. O braço vem porque ele está solto. Esse movimento ajuda a aliviar completamente as tensões das costas, ombros e pescoço. Vai cessando esse giro aos poucos. Uma vez que você cessou, você vai agora de novo unir os pés, não. Você vai afastar os pés um pouquinho além dos seus ombros. E eu quero que você leve as mãos para frente e flexione os joelhos o máximo que você conseguir. A ideia é que você chegue com seus quadris, ó, aqui embaixo. O detalhe importante dessa posição é os calcanhares não saírem do solo, tá? Se você não conseguir chegar aqui, ó, nesse ponto onde eu estou, você vai ficar no meio do caminho. Respira com o abdômen. Bastante consciência, bastante concentração. Lembra que eu te falei que a gente ia soltar os quadris? Então, essa posição é para isso. Talvez ela seja desafiadora para você. Se tiver muito difícil, afasta mais os pés. Quanto mais você afastar os pés, mais fácil fica você descer os quadris e treinar bem essa mobilidade dos quadris. Quem tem facilidade pode deixar os pés mais próximos um do outro. Fez isso daqui, você vai se sentar no solo, junta as plantas dos pés, deixa os pés unidos e os joelhos projetados lá para baixo. Coluna, ó, bem estendida, bem estendida. Estende bem as suas costas, alinha bem a coluna. Você vai tentar trabalhar a força dos músculos das suas costas, melhorando a sua postura. E enquanto você está aqui abrindo o peito, estendendo as costas, você vai projetando os seus joelhos para baixo. Então são 2 movimentos simultâneos. Extensão de coluna, joga os ombros para baixo e para trás, alinha bem o peito, abre o peito, alinha bem as costas e joga os seus joelhos para baixo. De novo, estamos melhorando a nossa postura enquanto você projeta os joelhos para baixo e, mais uma vez, solta os seus quadris. Ah, André, meu joelho está lá em cima. Não tem problema, você vai onde você consegue. Cada um vai no seu limite, tá? Segura aqui, segura aqui. Respiração sempre profunda, sempre consciente. Agora, vamos fazer quase que isso, só que alterando uma perna e depois a outra. Então, pega a sua perna esquerda e estende ela lateralmente. Estenda essa perna lateralmente, joelho estendido, joelho direito flexionado, tronco ainda ereto. É só isso que você vai fazer. Ó, tronco ereto, peito aberto, sente os músculos das costas se esforçando para manter o alinhamento. Sinta os ossos dos seus quadris bem apoiados no chão, os 2 lados dos quadris bem apoiados no chão. As mãos podem apoiar nas pernas, no joelho, e você permanece aqui. Quem tem boa flexibilidade talvez consiga pegar esse pé direito aqui do joelho flexionado e jogar ele um pouquinho mais para fora, um pouquinho mais para o lateral. E assim, pouco a pouco, você vai sentindo alongar mais os quadris, enquanto está fortalecendo os músculos das costas, mantendo a postura ereta. Boa! Vamos compensar. Troca a posição das suas pernas.
A perna direita agora vai ser estendida, a perna esquerda flexionada, coluna ereta, peito aberto, respiração consciente, abdominal. Lembra, o ar entra pelas narinas, seu abdômen vai para fora. O ar sai das narinas, o abdômen vem para dentro. Faz esse movimento o tempo todo. E a perna flexionada, ó, quanto mais você conseguir pegar esse calcanhar esquerdo e trazer para fora, mais você vai sentir alongar. Você traz para fora lateralmente, tá? Sem afastar o calcanhar do quadril. E aqui você tá, de novo, fortalecendo os músculos das costas para manter esse peito aberto, essa coluna ereta, ao mesmo tempo que tá soltando as tensões aqui nos seus quadris. Segura, tá acabando. Finalzinho. Respiração consciente, profunda. Agora você vai virar de barriga para baixo, vai se deitar no chão, junta os pés lá atrás, cola os seus calcanhares, peito do pé no solo, apoia os seus antebraços no chão e olha lá para frente. O detalhe importante aqui é sempre você afastar os ombros das suas orelhas, peito aberto, afasta os ombros das orelhas, joga os ombros para baixo e para trás, tenta curvar bem o alto das costas, como quem quisesse apontar o peito lá para frente. Olha lá para frente e segura aqui. Fecha os olhos. Você precisa contrair os seus glúteos para manter os calcanhares unidos. E aqui você está fortalecendo os músculos das costas, enquanto também trabalha a flexibilidade da sua coluna. Ao fazer esse movimento de extensão, ao tentar fazer essa curvatura das suas costas, mais acentuada. Segura, segura, segura. Respira com consciência. Usa o abdômen. Solta o ar, desce o tronco lá embaixo. Só para descontrair, ó. Você vai sentar nos calcanhares, se você conseguir, tá? E levar o seu tronco para frente. Essa posição é só para relaxar as costas. Então você pode apoiar assim, ó, punhos cerrados, uma mão sobre a outra e a testa sobre as duas. Para quem tem menos flexibilidade. Para quem tem mais facilidade, pode apoiar uma mão sobre a outra e a testa sobre as duas. Quanto mais a cabeça chega perto do chão, mais difícil fica. Então, se você tiver os quadris muito travados, talvez você não consiga fazer assim como eu estou fazendo. Faça mão sobre mão, punhos cerrados e a cabeça lá mais no alto. Quem é mais travado, talvez fique com o quadril assim, mais distante do calcanhar. Tá tudo bem. Faz onde você dá conta. Só deixa relaxar suas costas, só deixa descontrair os quadris. Permanece aqui. Respiração consciente profunda. Pronto. E aqui a gente finaliza essa sequência básica, bem inicial, para você que está sedentário e quer começar no yoga. Se você quiser expandir essa prática, você pode. Pega as posições que nós fizemos, a gente fez 1 minutinho em cada uma delas. Você pode pegar cada uma dessas posições e repetir todos os dias, 1 minutinho. A respiração, eu não sei quanto tempo nós fizemos, mas foi pouco. Então você pode todo dia pegar, fazer a respiração, treina por 5 minutos, 10 minutos se você quiser, vai o tanto que for confortável para você. Lembra que é só a primeira semana, tá? Então você precisa fazer algo que seja sustentável. E faz os movimentos, faz as posições. A gente ficou 1 minuto. Se você sentir que você pode fazer mais, permanece 1 minuto e meio em cada posição, permanece 2 minutos, pode ser. Se você sentir que hoje está muito corrido e você ficar sem fazer nada, pega as posições e faz só 30 segundos em cada uma. Tá? Então, assiste o vídeo de novo, anota, desenha aqueles bonequinhos assim, ó, de risquinho, sabe? Para você entender o que faz, ou então dá um monte de print nas telas aí da nossa prática. E repete isso várias e várias vezes. Você vai ver que o bem-estar ele vem, ele é duradouro. Quanto mais você conseguir prolongar o tempo que você está ali praticando, permanecer mais tempo, maior vai ser esse efeito de bem-estar. Espero que isso aqui te destrave para começar, mesmo que você seja sedentário, mesmo que você sinta que tem muita dificuldade, mesmo que você ache que nunca vai conseguir ter um corpo leve, flexível e saudável, etc. Que isso seja um estímulo para você iniciar. Aliás, se você chegou aqui nesse ponto do vídeo, você já iniciou. Estou feliz por você. Se quiser conhecer o Projeto Sattva, terá sim o link aqui na descrição deste vídeo. Deixe aí nos comentários se foi fácil fazer a prática, como você se sentiu, se correu tudo bem. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.